Uau! Olá, amados do Acorda, crente, né? Dos futuros trovadores, junto com Letícia B. Lopes, eu acredito, né? Por quê? Porque a gente vai cantar, né? Pensei muito com o Senhor falando, mas são coisas que, como eu sempre digo, às vezes para poder a gente fazer uma programação de todos possam participar, às vezes precisa de recurso que a gente não tem, não? Não é fácil, né? E muitas vezes aqueles que conseguem achar, eles têm que estar entroncados dentro de uma congregação, aceitando determinadas coisas que os fiéis de Deus verdadeiramente não aceita, como qualquer um outro como seu pastor, qualquer um outro como seu líder, né? Chamar missionário que não é missionário, não chamar servo que não é servo. Enfim, então, quando às vezes você não tem que baixar a cabeça para esse tipo de coisa, você não consegue adquirir facilmente, né, recursos, pessoas para poder fazer uma obra assim correta. Então você tenta fazer as coisas sozinha, como é o meu caso. Então, eu queria falar, né, nesse vídeo, eu estava analisando, né, porque está aí esse burburinho sobre esse pastor aí da Assembleia de Deus, que levanta a bandeira. Eu fui batizada através de uma pessoa, né? Na verdade foram dois pastores e eu creio que ambos, um na Alemanha e essa igreja que eu estava frequentando, e o Senhor me indicou que me batizasse, né, ali com aquele pessoal, naquela congregação da Assembleia de Deus, mas eu não ando levantando bandeira da Assembleia de Deus nem de nenhum outro, né? Porque nós não somos infalíveis, né? Não somos inerrantes. Então, assim, e eu nem tinha também, né, o administrador lá como pastor, eu tinha como um servo do Senhor, um filho de Deus, né? Um varão amado. Então, eu nunca até, né, chamava ele de pastor. Mas eu queria falar a respeito do louvor, né, dessa moça aí que canta essa música, Levanta Essa Geração, qual esse homem, esse ancião chamou de lixo. E aí, analisando não o vídeo, o áudio dela, né, gravado, mas o vídeo, eu entendi uma coisa. Quando a gente começa a cantar, né, aquilo que o Senhor quer que a gente cante, eu volto à palavra, né, porque o Senhor disse que seríamos batizados no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Já expliquei isso no vídeo aqui no canal, que quer dizer duas coisas diferentes, tá? Ser batizado no Espírito Santo, né? Ele está. Nós, muita gente tem que dizer assim, somos nós nele, não? Mas ele é quem escolhe, tá? Estar com a pessoa e estar dentro da pessoa, são duas coisas diferentes. Por isso você vê muitas pessoas que cantavam antes, né, louvores, hoje não canta mais, ou não está mais, ou dessa geração, vamos dizer assim, né, vamos dizer, a partir de 2000 para cá, não vou nem falar os anos 90, porque até o ano 85 a 90 foi uma época muito boa ainda dentro das congregações, né? Tinha mais respeito realmente com a palavra de Deus e era cantada a palavra de Deus. Depois daí todo mundo começou a cantar, entende? Aquilo de si mesmo, né? As suas dores, como muitos dizem, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe de onde o Senhor me tirou. Aí o Senhor e o Espírito Santo diz assim, você nem sabe onde é que você está que tirar, entende? Se eu te tirei de algum lugar, não? Assim, tem tanta coisa para chegar.
dessa profecia do livro de Apocalipse, Jesus revelando que as pessoas não têm noção sequer, mesmo lendo Gênesis, de onde foi que Deus nos colocou e por que Ele fez isso. Uma intenção única, né? Uma intenção única que é destruir tudo que não presta em um lugar só. Isso tem a ver com o meu entendimento dentro das coisas que eu fui escrevendo, que eu mostrei para vocês, que for colocar na balança é muita coisa, né, para falar, e é muita coisa ao mesmo tempo. Como eu disse, para mim fazer sozinha fica difícil, né? Então, assim, eu estava analisando um vídeo, né? Não sei se aquilo ali foi um show, se foi dentro de alguma congregação, além de congregação, não sei dizer. Mas introduzindo aquilo que eu falei do Senhor Jesus Cristo, Ele nos batizar com o Espírito Santo, né? E com fogo, né? E ter um batismo. Por que eu digo, né? Com e no Espírito Santo, porque Ele disse que Ele estaria conosco e em nós, né? Então, estar com alguém é diferente. Estar em alguém é outra coisa diferente. Vamos dizer assim, pessoas, né? Porque aqui eu acredito que quem vai ver o vídeo não posta nada para criança, é pessoas adultas. Então, pessoas que já se relacionaram podem estar em alguém, né? Acho que vocês me entenderam. E que são casadas, tem aquele momento, vamos dizer, né, humanamente falando, sexual, que alguém pode estar em alguém, né? Não que eu esteja trazendo isso aqui, querendo debochar ou alguma coisa dos pessoas, só para dar o entendimento, ou vamos dizer assim, como vamos tirar, né, o casal e vamos colocar como uma coisa comum. Você tem uma geladeira, você está, né, com a geladeira, a porta fechada, você está do lado da geladeira, tá? Então, quando você abre a geladeira, você coloca a cabeça dentro para pegar alguma coisa. Então, olha a diferença, né? Eu estou com a geladeira, que eu estou do lado, estou na geladeira, porque o meu corpo já está dentro, né? Ainda que tenha metade dentro, metade fora, mas está dentro. Então, fazendo aí a alusão a isso, é que vem a explicação do Espírito Santo sobre algumas pessoas que cantaram, que recebeu, porque ele estava estava do lado, né? Como se ele soprasse, como soprava antes, para os profetas, e os profetas repetiam. E a diferença dele estar dentro da pessoa, é justamente que quando você começa a cantar, né, as 7 notas, que eu já expliquei, né, que é o nosso fôlego de vida, tem 7 notas, você não consegue, né, cantar em algum momento, porque lembra do batismo com o Espírito Santo? Quando você é batizado, tem que ter a visão, as pessoas de fora têm que realmente saber que você tem o Espírito Santo. Isso que Paulo perguntar, foi batizado com o Espírito, porque falava língua espiritual. Então, quando você está cantando, é como se você tivesse, como é que diz? Eu até pensei nisso hoje, o Espírito Santo, ele tivesse, né, muita gente usa o termo incomodar, mas não é o termo incomodar, né? Ele fica sabe, como te beliscando, né, para você entrar na presença. E quando você entra na presença, você começa a falar em língua. Por isso, esse louvor que o Espírito Santo ele canta usando a minha voz como é? Meu Deus, como é que diz? É porque são tantos, pessoal, que eu tenho que às vezes lembrar o nome correto, né? Deus não está morto, Jesus vive, é a rocha. Quando eu começo com ele, eu começo falando, né, a língua espiritual que Deus me deu. Então, dificilmente, quando você está fazendo alguma coisa que é para gravar, ele é um pouco difícil você não falar. Você tem
por vezes, né? Tipo assim, no meu caso, Espírito Santo, eu preciso fazer sem, né, falar a língua espiritual. Então, eu tento cantar sem falar, né? Porque ele toma conta da situação e ele, às vezes, quer falar no nosso, tem de lugar não com o idioma que a gente fala, né? Que a gente cresceu aprendendo com os nossos pais e com as pessoas de entorno. Mas, quando você está fazendo um vídeo, é diferente. Então, esse vídeo que eu analisei dessa irmã cantando esse louvor, né? Levanta essa geração tal. Sei que em nenhum momento ela fala língua e isso não é normal. O que isso quer dizer, né? Que ela não tem o Espírito Santo dentro, que ela recebeu esse louvor, não para cantar. Ela pode vir a ter? Pode. Vai depender do comportamento, de como ela vai se comportar agora, né? Que ela virou famosa. Até mais porque as pessoas, né? Esse pastor fez com que a música, que eu nem tinha ouvido ainda, começasse a ser divulgada, seja falada, entende? Comunicada. Então agora realmente que ela vai ver, né? Provavelmente o din-din correr e eu não sei como ela vai se comportar diante disso. Então, às vezes o Espírito Santo ele nos testa, né? Assim como aconteceu com aquela outra que há muito tempo, quando ela era ainda acho que uma adolescente para quase jovem, que acho que 16 a 17 anos, que depois foi lá cantar em Xuxa. Eu sei que como ela cantava antes, entende? O Espírito Santo usando a voz dela ali, e hoje como ela canta a mesma canção. Então, você vê que mudou completamente, tem um distanciamento muito grande entre ela e o Espírito Santo, por mais que ela diga, né, que não, que ela é cristã, que ela aceitou Jesus há muito tempo, entende? Mas há muito tempo o coração esfria. Não foi à toa, né, que o Senhor Jesus pede àqueles que tinham o primeiro amor, o recém-chegado, que queria, né, falar para todo mundo sobre Jesus, evangelizar a casa toda, que volte ao primeiro amor, né? Que a gente tem um pacto e aí tem gente que quer evangelizar o mundo. Então, ela perdeu isso. E essa mulher, essa senhora, essa irmã aí, essa varoa, eu não sei verdadeiramente o que vai acontecer com ela, né? Mas o Espírito Santo ela está em fase de teste. E por que eu estou dizendo que ela está em fase de teste? Porque no vídeo não tem um momento que ela fala em língua. E é difícil a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, sendo ele cantor, né, trovador do céu ou não, ele cantar e ele não parar de cantar e não começar a falar em língua. Vocês devem ter visto outros, né, outros irmãos que cantam também, como o Fernandinho, acho que é o Fernandinho, né? E tem um também, aquele que fala, aquele que canta, acho que é a canção Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glória, 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 eu te dou, Jesus. Então tem um momento do vídeo que as pessoas não conseguem. E tem um outro também, aquele vídeo do Aleluia, em que o irmão americano ele está tocando no piano e tem um momento que ele fica tocando, mas ele não consegue cantar. E tem uma senhora, né, assim, morena, eu digo uma negona boa, que ela começa a falar em línguas. Então, e ela canta, ela faz o vocal. Então, você percebe que o Espírito Santo ele coloca ali em cima, né, pessoas que vai dar continuidade, mas que vai chamar o povo para a adoração em Deus, do Senhor, entende? Não só durante o período da canção, mas também na língua estranha, porque o que te eleva, entende? A tua alma te faz completamente você sair do seu espaço físico, entrar no espiritual, é justamente como se fala em línguas, não? Então, quando você vê alguém cantar, como ela está cantando ali, né? Levanta essa geração. Aí você já para. E continua cantando mais em línguas. Ou então falando com Deus. E ela não faz isso. Ela leva o louvor inteiro,
É, é como se ela não pudesse, ela não pudesse parar de cantar no português, entende? Por causa do, não sei quem levou ela para poder cantar, tá pagando para ela para estar ali, eu não sei, entende? Mas você não pensa, entende? O Espírito Santo ele te toma e ele traz essa reação para quem está ouvindo também, é escolhido por Deus, e aí vira tipo um pentecostal, entende? Aquela sessão pentecostalista do início, entende? As pessoas começam, não é que vai rodar, vai pular, não, entra em adoração mesmo, porque Jesus, entende? Ele chega, ele chega, não porque você está cantando em português, mas porque as pessoas estão falando com Deus, e Deus, quando o Espírito Santo ele entra, entende? Não tem como o Senhor ele não descer, entende? E assim, ele não se inclina só, não, ele marca a presença, né? Então, às vezes eu fico assim, bem instigada, porque o Espírito Santo fica me. É, eu não, a gente pode, né, acho, muita gente acha até feio falar assim, fica me tentando, né, a chamar ele, a trazer. É tipo assim, olha, quero estar com você, então, entende? Deus, ele quer estar com a gente, e aí ele faz com que a gente, o nosso espírito, a nossa alma, entre nesse absurdo de você não você ficar quieta, com você tá em um lugar. Quando o louvor não é do Senhor, você pode estar em qualquer lugar, o louvor está lá tocando e você entra, sai e você continua em nada. Mas quando é próprio do Espírito Santo, entende? Que você ouve, não tem como, sabe? Aquilo não fazer uma reação em você. Você tem. Então, eu não vou dizer que o louvor que ela canta, como ele diz, é lixo. Pelo contrário, o louvor do Espírito Santo, apesar do que ela começou, e é aí que você já percebe, né, que foi algo escrito por ela, né? E aí o Espírito Santo ele aproveitou e já deu continuidade através do refrão, né? Porque ela começa, pessoas por aí querem carro, né? Foi alguma coisa, eu acabei de ouvir, né? Então não é que eu sei o louvor, fica pensando, né, em coisas, em receber coisas, né? Material, ela já começa assim. Então, isso aí você já sabe, entende? Que é ela cantando, não é o Espírito Santo cantando. Ou seja, é coisa que veio dela, ela sentou para escrever. Então o Espírito Santo aproveitou e aí começou, né, a dar o final, porque isso aconteceu comigo antes, quando lá na Suíça eu ia pro deserto e eu ficava falando com Deus, me derramando lá, reclamando. E toda vez que eu saía com um corinho. Eu tinha um corinho porque era um pedacinho de um louvor que vinha. Eu começava a cantar, né? Como, tem uma amiga até que ela canta, ela gosta tanto que ela começou a cantar, né? Então, vinha e eu começava, mas acho que o Senhor, ele, sabe? Ela, né, leva a jeito, então ele começou a me dar, mas me dar o quê? A própria palavra, não? Como do louvor que eu estou tentando, né, tentando colocar no canal e eu não estou conseguindo, como eu cantei ontem no Jesus Vive, né? Meu Deus, não tambor, Jesus Vive é a rocha. Então, Jesus Vive é a rocha é o nome do louvor, quem quiser pode procurar assim. Então, não é nada que alguém vai dizer assim, eu vou cantar, por quê? Porque é a palavra. E a palavra, ela só é ouvida, é tocada aqui dentro, não é para você ficar comigo, levanta essa. Não, entende? É algo mais profundo, é dura, é espada, né? Então esse já começa assim, o meu Deus não está morto, Jesus vive é a rocha. Então pensa, se a pessoa fosse fazer, ia fazer como o corinho, né, de fogo. Esse é um dos.
E tem também o outro que ainda não, todos já estão prontos, né? Mas como eu disse que vai entrar no alvo, é o Rabi. Né? Esse é uma coisa mais que faz com que as pessoas cantando, ela se humilhe mais, né? E ele é mais ou menos assim, Rabi, 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 compadece-te, enche-me de ti, Rabi, 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 esquadrinha-me e completa-me. Ele começa assim, o mundo se afasta do Senhor. Quer dizer, eu não estou falando de ninguém, é próprio do Senhor. Tento estar mais perto do meu Redentor. Tem dias que eu penso que não vou vencer. Então entra Jesus com força e todo o poder. Então, os louvores é assim, tá? Então, o Senhor, ele começou a me dar entendimento também do que é dele, do que ele está, onde ele está. Essa moça, ela tá tipo como fase de teste, a pessoa ainda está testando, entende? Vai depender do segmento dela. Tipo, ela não fazer como muitos, né? Que começa depois, como muitos, e ela também não é única, né? Porque isso aí não é só para os cantores, os trovadores, mas também para pregadores. Você vê que quando um pregador ele tá, eu tiro isso até por onde eu estava, ele começa a pregar e aí tem pouca igreja pequena, tem pouca pessoa, entende? Ele vem cheio de humildade, mas quando começa a encher, o que é que ele faz? Ele se enche tanto, fica soberbo, como se fosse, né, as pessoas estivessem indo ali, porque ele tem, a voz é ele que está fazendo e não o Espírito Santo tocando nas pessoas, entende? E depois ele começa a abusar, né, a pedir coisas para as pessoas, entende? Abusar das ovelhas a ponto dele ter, como esse daí que falou da irmã, né, que é riquinho, cheio de coisa, está chamando um louvor, entende, do Espírito Santo de lixo, e acaba se perdendo, né? Porque talvez ele ache que ele está salvo, mas eu não tenho tanta certeza disso. E aí faz também como aquela outra, né? Que começou a cantar. Não sei o que ocorreu na vida dela, mas ela foi parar num leito e está aí até hoje, né? E só Deus é quem sabe. E ela, entende? Ali. Talvez ela esteja se perguntando por que tudo isso, por que cheguei a esse ponto, por que estou aqui, né? A gente não sabe, mas Deus sabe, né? Deus sabe porque as pessoas chegam a esse período. Então, muita gente vai atrás, né? Disso. Então, você vê a outra também, aquela garota lá que o pastor aí que tem a televisão levantou, entende? Marçal, acho que é o nome dela, né? E aí difundiu a cabeça, deu a maluquice, achou todo mundo, entende? Ali olhando o show, tá? Tipo assim, pra mim, entende? Tá fazendo muito sucesso, dinheiro, tá começando a ter aquilo, e acho que não, Deus me abençoando, por quê? Porque disseram, isso, por isso que eu falo do Velho Testamento, disseram para ela que Deus ia abençoar, e disseram para ela o quê? Uma mentira, engano, aqui na terra, esquecendo que Jesus disse o quê? Né? Não junteis bens na terra. Por quê? Porque o galardão, o bem maior, eu vou dar, entende? Quando eu retornar. Então, as pessoas esquecem das palavras do Senhor Jesus e começam a acreditar em falácia, em mentira. Não? E isso faz com que as pessoas... E Satanás aí ele cresce, ele levanta, né? Ele começa a te dar, ele se aproveita da situação, na verdade, né? Para poder te levantar e você achando que falando mal de mim e tal, entende? Mas Deus não, Deus me honrou, olha só, entende? E na verdade não é Deus que está honrando, é Deus que está fazendo nada, entende? É Satanás que está se aproveitando da situação. Mas a irmã, ela está sendo usada pelo Espírito Santo para poder, entende, mover, né,
o coração dos escolhidos, não é de todo mundo, não. Não, verdadeiramente é. Isso sim, entende? Qual vai ser o final disso, né? Desse ministério dela, eu não sei também, entende? O louvor é lixo? Não, não é lixo, entende? Ela tem o Espírito Santo dela dentro ainda não. Do lado dela sim, mas dentro ainda não, porque tem essa explicação. Vocês podem perceber, se achar que eu estou falando de mim mesma, entende? Ou não analisei para poder falar, vocês podem observar no vídeo de outras pessoas que cantam, entende? E eu falo vídeo, né? Não estou falando gravação, porque gravação tem alguma exigência, não pode ter ruído, entende? Não pode isso, não pode aquilo, e é só ali a capa, você não vê. Então, pensa, se você começa, no meu caso, se eu for começar um louvor ao meu modo, entende? Eu misturo tudo, né? Eu cantando em português e entra a língua espiritual, mas eu não posso fazer isso, por quê? Porque as pessoas não vão entender, até mesmo para cantar, vão cantar a minha fala com Deus, né? Ou seja, o Espírito Santo falando com Deus, a oração, sem estar sabendo o que é, né? Que está falando e talvez não entenda nem assim o timbre, as palavras para poder falar. Então você fala num idioma, se canta num idioma para que as pessoas entendam e possa, entende, adorar ali naquele idioma, né? Contrariamente eu faria ao meu modo, né? Vocês vão ver isso, como eu disse, entende? Se eu conseguir fazer, porque eu tenho que ter uma internet segura, eu tenho que ter uma luz segura. Tô achando um pouquinho difícil, talvez, né? Logo quando chegar na Suíça, porque lá é 5G, se não já chegou a 6, a minha era 5G, entende? Que eu usava, então não caía, nunca. Mas aqui, com esse negócio de queda, nem lá tem queda de luz, mas aqui queda de luz o tempo todo. Não dá para mim fazer uma reunião e com esse negócio também de que talvez o WhatsApp deixe de funcionar, né? Em alguns eu tenho que procurar, e até passei em uma entrevista que eu dei para a Universidade de Zurich, eu usei uma app, né? Não sei bem se é uma app ou se foi tipo como a gente tinha antes, como era o nome que a gente usava, tipo Messenger, e antes do Messenger, né? Para poder ficar todo mundo ali e todo mundo cantar. Mas isso era uma programação. O problema é que eu também penso de que eu posso, né? Aí dar ideia da gente fazer tudo mais. Depois pessoas que nunca deram nada que recebeu para vocês de graça, resolva pegar a ideia, né? Para poder começar a fazer. Porque às vezes as pessoas assim roubam a ideia de outras pessoas. Não é porque dinheiro está pouco, que está recebendo já ali, né? Porque não pode deixar que alguém esteja mais à frente ou vá adiante com essa ideia, né? Que seria muito legal e era aquilo que eu pensei em fazer antes, né? Há muito tempo, mas um pouquinho difícil, que a gente vai de acordo com a condição que Deus lhe dá, né? E Deus me deu a condição de, por enquanto, só me manter, né, no país, não de estar usufruindo de abaixo dos gastos que eu estou tendo, né, tendo que, tipo assim, retirar algumas coisas, pegar alguma coisa. Eu nem queria comprar nada da China, sou obrigada a comprar uma coisa para ver se tira o ruído dos aparelhos, né, que pega. Eu acho que teve alguma ajuda aí para poder fazer o primeiro esse teste que eu fiz aí com o louvor. Mas o álbum, ele entra mais, né? Ele entra mais de 10 louvores, mas mais que 15 louvores. E aí eu vou precisar, entende, fazer, porque se eu pudesse eu cantava tudo num dia só e fazia tudo num dia só. Mas onde eu moro é barulho toda hora, então não tem condições, né? Que eu estou usando gravador, que eu não tenho din-din para poder fazer isso. Senão eu fazia, né? Ia lá em São Paulo, aproveitava, fazia tudo de uma vez. Então, assim, se eu tivesse tido essa direção, logo quando eu cheguei eu tinha, e tivesse tudo, mas eu nem tinha todos os louvores, né? Eu tinha pouco, e eu vivia uma frequência muito ruim também quando eu cheguei, porque o pai estava muito
pesado, ou seja, os demônios que tem aqui são outros, não eram mesmo de lá da Suíça. Então, eles pegam, sacrificam mais aqui, até na aparência mesmo, física nossa, eles sacrificam. Se eles pudessem botar o pescoço do crente no chão e continuar pisando, eles fariam isso. E ainda tem pessoas, né, que tentam ajudar eles a fazerem isso, e só Deus, né? E quando é só você e Deus, entende? É só Ele que pode fazer alguma coisa a favor da tua vida. Mas enfim, o que eu queria falar, né, é sobre isso, entrar sobre a defesa, né, dessa senhora, dessa varoa aí, essa cantora, entende? Que realmente ela deve parar? Não. Ela deve continuar, entendeu? E assim, não se prostituir, né? E quando eu falo prostituição, é você se vender, entende? É você querer ser Deus, você querer aparecer no lugar da palavra. Então, eu não sei que caminho ela vai tomar, entende? Mas ela deve tomar cuidado. Esse é um alerta que eu faço. Não sei se alguém, entende, que vai ver esse vídeo conhece ela. Por quê? Porque Satanás se aproveita, né, do clima, das condições, tá vendo aí? Entende? Para depois ela não pensar que é algo que Deus está dando, né, de prioridade, de bênção, de prosperidade para ela. Quem está dando é o outro, né? Então a gente tem que se policiar a toda hora, a todo momento, para a gente não cair na tentação, né, de Satanás achando que é bênção de Deus, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço que esse vídeo possa ser alcançado pela vida até de pessoas que vai começar um ministério, né, de louvor, se assim for também da tua vontade, qualquer um outro ministério, desde que o Espírito Santo seja líder, que ele esteja encaminhando e caminhando junto com essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.